Olá, amigos, amigas, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Uma grande alegria, uma grande honra de receber vocês aqui nesse momento. Você que está vendo o meu vídeo, agradeço muito. E você também que está nesse momento vindo aqui pela primeira vez no canal. Eu convido você que conheça um pouco melhor aqui o meu canal. Os vídeos que eu posto, tem vídeos aqui importantíssimos. Também na área do conhecimento da filosofia, porque eu sou da área de filosofia. Então nós temos vídeos aqui importantíssimo mesmo. Não apenas com temática sobre política, mas temos também outros temas importantes que discutimos no canal. Por isso, convido você também a se inscrever. A inscrição sua é valiosa, muito valiosa mesmo. E também o like, cada like que você vai dando aqui, tá? Cada um de vocês que vem até aqui, que dá o seu like, vai ajudando a fazer com que o vídeo que eu estou postando, por exemplo, aqui hoje, ele possa ganhar um alcance maior. Se vocês não dão o like de vocês, o vídeo ele não tende a ir adiante, tá? Ele fica paralisado. Por isso que às vezes a gente tem alguns vídeos com muito pouquinhas visualizações, né? É a falta disso, tá? Falta do like, falta também de comentário. Eu diversas vezes já falei aqui para vocês, assim, o quanto que aqui nesse canal as pessoas têm bastante liberdade para poder comentar, fazer o seu comentário. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho uma diversidade de bolsonaristas que aparece aqui, que critica, que fala um monte de coisa. E eu não excluo, eles continuam aqui, continuam com as suas mensagens. Volta e meia a gente dá uma resposta, a gente responde, né, aos bolsonaristas. Mas, enquanto a pessoa não vem até aqui, não xinga, não ameaça ou faz qualquer coisa assim, a gente deixa eles por aqui, tá? Porque também é importante a gente ver, tá? Até as pessoas perceberem que no canal tem pessoas diferentes, que pensam diferente, né? E isso é importante. Rapidamente, eu quero aqui trazer uma reflexão. Esse vídeo, ele é mais uma reflexão do que propriamente notícia que eu quero trazer para vocês. Diz respeito ao presidente Lula. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu estou, assim, muito preocupado mesmo com a governabilidade do presidente Lula. E a cada dia que passa, a gente sente assim uma falta de uma indignação mais forte, mais contundente, de uma parcela da população brasileira, que essa parcela da população brasileira, ela foi responsável pela eleição do presidente Lula. Né? A terceira vez que Lula está como presidente da República do Brasil. A gente vê nas redes sociais muita movimentação, né? Muita articulação, muito boa. Isso é válido, não é ruim. Quando você vai no TikTok, você vê muitas pessoas de esquerda, defensoras de Lula, que vão lá, né? Que dão o seu recado. Isso não deixa de ser importante. Isso é bom. Temos canais de esquerda também no YouTube, canais assim individuais como o meu, né? Tem o Tiago dos Reis, por exemplo, que é muito bom, né? O Tiago dos Reis. Ele tem, assim, com muita força, com muita coragem, né? Vem desenvolvendo ainda, né? Um ótimo trabalho. Isso é muito bom. E aí você tem canais como o DCM, né? Que é um canal muito bom também. O 247, né? Que sempre a gente traz notícias aqui
do 247. E tem outros e mais outros canais da revista Fórum, e assim vai, tá? Que muito provavelmente muitos de vocês conhecem, né? Ou têm preferência por alguns desses canais. Mas eu diria para vocês que a gente trabalhar apenas nessa perspectiva das redes sociais é muito pouco. É muito pouco, né? Eu vejo, por exemplo, o José Genuíno em várias entrevistas, né, chamando a atenção da população, do pessoal da esquerda, tá, para que essas pessoas se movimentem, se mobilizem, tá, se articulem. É claro que quando a gente está até dizendo assim, da ida nas ruas, se manifestar, não é ir também de qualquer jeito. A gente precisa, primeiramente, articular, tá, grupos, ver o que é importante essa ida às ruas. Isso é importante. Só que tem uma coisa assim, que chama a atenção nesse momento, é assim. Lembrando do Bolsonaro, vocês sabem muito bem que o Bolsonaro, né, ele ia, né, para ele mesmo, às vezes puxava, né, o grupo dele nas ruas, tá? Com esse jeito que a gente já sabe, motociata, jet ski ou qualquer coisa assim, né? Mas, no entanto, ele ia. E muita gente, muitos dos seus apoiadores iam juntos, tá? A força do Bolsonaro, mesmo que ele perdeu a eleição e tudo mais, a força do Bolsonaro estava exatamente nisso daí, né? Essa força que seus apoiadores deram para ele, né? E também para completar, os seus apoiadores elegeram aí um congresso que a gente sabe, né, como nós já temos conhecimento, a Câmara Federal, que tem um grande número, né, que faz parte do governo Bolsonaro, que são defensores, né, do bolsonarismo e assim por diante. Então tem todo um debate aí sobre o Lira, essa coisa toda, mas eu acredito que Lira, né, ele vai tendo a sua força também, até porque a gente sabe que o Lira, ele era ligado, tá? Ele, vocês se lembram que boa parte dos projetos, né, que eram mandados lá para o Congresso, para a Câmara Federal, pelo Bolsonaro, o Lira, ele não retrucava, ele não era contra, em boa parte ele foi a favor e ajudou também a aprovar boa parte desses projetos. Projetos neoliberais, né, que vai muito de encontro, então aí com o Centrão, aí então você tem um Lira que ele já tem um grupo forte lá que é o Centrão, que esse Centrão continua, mas a soma de bolsonaristas, essa coisa toda, então acaba tendo uma grande força. Então o que o Lula teria? O Lula teria a população do seu lado, né? Teria, assim, essa esquerda, né? Que é bom que a gente coloque aqui também, quando a gente está falando de esquerda, de grupos, movimentos sociais, essa coisa toda. Essa movimentação de grupos sociais, de grupos de esquerda, foram abafados, né? Paralisados do governo Bolsonaro. Essa paralisia, né, esse abafamento começou já com o Michel Temer. Ou seja, o impeachment da Dilma foi exatamente para isso, né? Para poder desmobilizar, para poder não deixar que esses movimentos pudessem seguir adiante, pudessem, por exemplo, organizar greves e assim por diante, tá? Foi o que já aconteceu com Michel Temer
né, o fim, por exemplo, do imposto sindical, essa coisa toda. Então, esse alimento que as organizações sindicais tinham, né, acabou. Então, eles não têm mais esse alimento. Quando eu estou falando do alimento, o alimento em dinheiro, né? Então, tudo isso serviu para poder desmobilizar, para poder abafar, para poder não deixar com que esses movimentos sociais criassem, assim, se fortalecessem, tá? Porque isso seria, num certo sentido, um enfraquecimento do Bolsonaro antes das eleições. Seria um bom enfraquecimento. E o Bolsonaro acabou não se enfraquecendo tanto por conta disso, né? E agora o Lula está aí. O Lula é o nosso presidente, né? E eu vou ser muito sincero para vocês, que a força de Lula é a força do povo. É essa força do povo. O povo de esquerda deveria, quando eu estou falando deveria, porque é o ideal, é o que a gente deseja, né? Deveria ir para as ruas. Deveria ir para as ruas, por exemplo, em apoio ao presidente Lula. Tá? Pelo menos isso, em apoio ao presidente Lula. Tá? E assim, apoiar os projetos, tá? Que vem sendo implementado e tudo mais, mas que no Congresso esses projetos eles sofrem modificações, né? Eles acabam assim atendendo interesses do Centrão, né? Em parte do Centrão, em parte do PL, que são os representantes do Bolsonaro, tá? Como é o que aconteceu agora com esse projeto que o Haddad mandou para lá, né? Que é esse que o nome agora me fugiu, mas tem a ver com questões econômicas, com questões fiscais, né? Que não atende 100% os desejos da esquerda, os desejos do presidente Lula, que segundo muitos economistas, isso que está sendo aprovado, arcabouço fiscal, agora lembrei, arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal, ele pode, inclusive, já comentários que eu vi, pode ser uma armadilha, por exemplo, para o presidente Lula, tá? Porque vocês sabem que o impeachment que aconteceu com a presidenta Dilma tem a ver com as chamadas pedaladas fiscais, que nós questionamos que, né, que não foi nada daquilo, mas os caras são capazes de colocar qualquer situação para poder justificar um impeachment. E não pensem vocês que esses grupos que estão aí, eles têm em mente o impeachment do presidente Lula. Eles têm em mente. Então, qualquer bobeira, tá? A pauta do impeachment vai rolar no Congresso. Então, gente, a situação não é fácil, é difícil. E, para poder encerrar aqui, agora mesmo, né, teve início a CPI do golpe, que é a CPI do 8 de janeiro, né? A gente sabe que, mesmo você tendo uma CPI onde a esquerda, né, está comandando qualquer coisa assim, mas o que a gente pensa com relação a um congresso como esse que nós temos, né, atualmente? É uma turma que eu já falei aqui de bagunçar o coreto, realmente é de bagunçar o coreto. A CPI, eu já dei uma olhadinha, já começou tumultuada, ela já teve o seu início com tumultos, tá? Então é um grupo de deputados que eles estão ali para poder tumultuar, eles não levam as coisas a sério, né? Eles querem
fazer com que as coisas não tenham um andamento de forma adequada, tá? Tirando fora o Supremo que bate em cima dessa gente toda aí, desses extremistas da direita, você depender do Congresso, desse Congresso que tem aí, tá complicado. Tá muito complicado mesmo, tá? Eles têm maioria, qualquer coisa eles podem derrubar. Mesmo que, você pensando bem, assim, nós tivemos um Flávio Dino, né? Também o ministro dos Direitos Humanos, né? Silvio Almeida, que vai lá, que janta os bolsonaristas, que faz toda essa, né? Mas a gente percebe que, tipo assim, que apesar de jantar politicamente falando, você traz isso daí, por exemplo, para aqui, né, para as redes sociais, e você mostra para todo mundo, né, o que aconteceu, essa coisa toda. Mas só que politicamente falando, isso não significa que é uma força para a esquerda, porque eles têm maioria. A maioria ainda continua do lado deles. Então, percebem? Percebem que a saída, então, a saída para Lula seria as mobilizações? Seria a grande força que nós da esquerda teríamos que dar para Lula, mas aonde? Nas ruas. Indo para as ruas, se manifestando, tá? Que essa indignação seja manifestada, por exemplo, nas ruas, não apenas nas redes sociais, como a gente faz aqui. É importante, mas não apenas isso. Essa é a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Grande abraço e até a próxima.